Capítulo 9. Cientistas na mesa. Porque as pesquisas mostram que um alimento fez bem e, logo depois, que faz mal. Eu não gostava de verdura quando era criança. Mas comia. Houve mamão. Não podia nem sentir o cheiro. Aí chegou a adolescência e eu aprendi a ser mais democrática. Menos com pepino e sagu, que não me convenceram até hoje. Parte da minha família é de origem libanesa e tive muitos almoços felizes regados a charutinho de folha de uva com hortelã e pasta de grão de bico. Só de lembrar já sinto o gosto e o cheiro. Nos fins de tarde, eu pegava tomate ou limão, tacava sal e ficava ali saboreando minhas invenções culinárias até o sol se pôr. Para enganar a fome enquanto o jantar não saía, comia cenoura crua. Também amava doces, claro. Cheguei a devorar colheradas de açúcar diretamente do pote, num momento de distração dos adultos de plantão, bobinhos. Até que um dia o salmão virou ômega 3, as cenouras se transformaram em beta-caroteno e o açúcar mudou o RG para carboidrato. Comer passou a ser um negócio complicado. Os tomates sumiram do meu prato e, no lugar deles, apareceram licopenos. Minhas batatas fritas, que eu saboreava com arroz, feijão, bife e salada, se tornaram criminosas. Vi minha vida passar diante dos meus olhos quando soube que aquelas belezinhas crocantes por fora e macias por dentro tinham um monte de gordura e que isso não era legal. Comecei a comê-las escondida de mim mesmo e fingindo que não pensava nelas diante de um filé de peito de frango grelhado. Aliás, me desculpe, o correto é dizer proteína magra. Alguém mordeu a maçã do pecado original da alimentação e nos condenou às vitaminas e aos antioxidantes. Só pode ser. Mas eu me libertei e estou aqui para dar meu testemunho. Vamos começar com o chocolate. Ele é um que a gente vive na dúvida se evita ou assume logo de vez que guarda estoque na gaveta. Como tem açúcar e gordura, foi declarado culpado no começo da década de 1970 por promover a obesidade, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e dar espinhas mesmo em quem já passou da adolescência. Em 1980, os pesquisadores fizeram uma correção na informação, afirmando que chocolate só fazia mal se consumido em excesso. 20 anos mais tarde, as pesquisas mostraram não só que o consumo moderado era permitido, como acrescentaram que o chocolate amargo tem substâncias que previnem o envelhecimento das células, chamadas de antioxidantes. Antioxidantes funcionam assim: todas as células precisam de oxigênio para viver. Quando elas usam esse oxigênio, acontece a oxidação, que libera moléculas conhecidas como radicais livres. Os radicais livres se ligam a outras moléculas no sangue e causam mais oxidações. O resultado é que o ambiente fica tóxico. Isso danifica o DNA das células. E DNA danificado significa, entre outras coisas, envelhecimento. Ou seja, a oxidação nos deixa mais velhos. Os antioxidantes, se não garantem juventude, pelo menos retardam o caminho para a senilidade. O corpo vem de fábrica com um mecanismo que repara parte desses estragos da oxidação, mas a alimentação, obviamente, é importante. Alguns alimentos têm substâncias que se ligam aos radicais livres e anulam seu efeito tóxico. No cacau, assim como no vinho tinto, nas frutas vermelhas e no chá verde, quem faz essa função são os flavonoides. Cientistas da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, fizeram uma medição e descobriram que a quantidade de flavonoides do cacau é quase o dobro da encontrada no vinho tinto e aproximadamente o triplo da existente no chá verde. Por isso, hoje, pequenas doses de chocolate por dia são consideradas terapêuticas, desde que o doce tenha 70% ou mais de cacau. Pesquisadores da Universidade de Cambridge avaliaram a incidência de derrame e doenças cardíacas em 114 mil pessoas. Comparados aos que limitaram o consumo de chocolate amargo a menos de 2 barrinhas por semana, aqueles que comeram mais de 2 tiveram 36% menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares e 29% menos riscos de sofrer um derrame. O
café tem uma trajetória bastante parecida com a do chocolate. A cafeína, uma substância estimulante, foi apontada no começo do século XX como desencadeadora de irritabilidade, insônia, palpitações, aumento da pressão arterial e de um estado de alerta que levaria o cérebro a disparar a produção de adrenalina e de cortisol, hormônios ligados ao estresse. Atualmente, sabe-se que esses problemas podem aparecer somente quando o consumo é bem alto. Os médicos recomendam manter a dose entre 3 e 5 xícaras por dia. Além disso, os pesquisadores deixaram de se concentrar somente nos efeitos da cafeína e passaram a olhar para toda a beleza interior do café, como as vitaminas, os minerais e os polifenóis, que também são elementos antioxidantes com ação anti-envelhecimento. Já o ovo não teve tanta sorte na vida. Houve um tempo em que gemada acalentava crianças e turbinava o desempenho sexual de marmanjos. Saborear uma gema mole quentinha derramando sobre o arroz era a mais democrática das experiências gastronômicas. Mas contra ela começou a pesar o colesterol, uma substância produzida pelos animais e fundamental para compor as membranas das células e fazer funcionar vários mecanismos do corpo, principalmente a comunicação entre os neurônios e a produção de hormônios. Quando você come gordura animal, consome uma porção de colesterol. Uma fatia de mussarela tem mais ou menos 16 mg dele. Um bife de picanha fica no 100 e a gema do ovo chega a 234. Ok, e como é que o colesterol virou uma afronta alimentar? Para entender essa história, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. No próximo capítulo.